Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária com a mesma ordem do dia designada para a sessão ordinária. Persistindo a falta de quórum, a presidenta declara que não haverá sessão programada e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 4º do Regimento Interno, convoca para as 15 horas sessão extraordinária, com a mesma ordem do dia. Solicitamos aos senhores vereadores presentes nas dependências da Casa que compareçam ao plenário para a assinatura do livro. Havendo o número legal, invocando e agradecendo a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Roberto Monteiro, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Doutor Ivanir, fazer uma homenagem ao Roberto, que foi o 17º. Ata da 37ª sessão extraordinária em 21 de outubro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Sebastião Ferraz, a convite. Às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tereza Berg, Bernardino, Jorge Pereira, Elton Babu, Dr. Fernando Moraes, professor Washington, Carlos Bolsonaro, Ivanir de Mello, Sebastião Ferraz, Roberto Monteiro, Dr. Jairinho, Jorge Braz, João Mendes Jesus, Eleomar Coelho, Marcelo Piuí, Raimon, Stepane Necessiano, Dr. Jorge Manaia, Nereide Pedregal, Tio Carlos, Dr. Eduardo Moro, Paulo Messina, Dr. Gilberto, André Gouveia Vieira, Fausto Alves, Rosa Fernandes, Jorginho da SOS, Claudinho da Academia, Alfredo Sirquis, Carlos Caiado, Aloysio Freitas, Patrícia Murim, Paulo Pinheiro, Chiquinho Brazão, Lucinha, Leonel Brizola Neto e Dr. Carlos Eduardo, 43. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18 horas e 36 minutos. Obrigado, vereador Roberto Monteiro. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereador Paulo Pinheiro. Em seguida, vereador Raimon. Senhor presidente, eu tenho, da mesma maneira que está se tentando aqui ter a sessão, eu estou tentando um espaço para falar sobre o assunto. E aí a gente tem obrigado a falar recortado em pequenos pedaços, homeopaticamente. Já que essa é a única possibilidade, eu não consegui ainda, várias tentativas eu tenho me inscrito para falar aqui no plenário, mas infelizmente não tivemos ainda uma sessão normal, ordinária, tivemos ontem uma extraordinária, não permitiu que se usasse o plenário. Então, eu queria, rapidamente, não vou tomar muito do seu tempo, do tempo dos nobres vereadores, para reforçar e recolocar fato que ontem apresentei a esta Casa em relação à habilitação das pessoas jurídicas como organização social, como organizações sociais. Eu queria deixar bem claro, para que não haja confusão na cabeça das pessoas, o que eu estou apresentando aqui, eu não estou fazendo, neste momento, nenhuma acusação formal a nenhuma instituição, nem a nenhum órgão do governo. Eu simplesmente estou tentando ter melhores explicações, eu estou tentando entender aquilo que está ocorrendo e que, lamentavelmente, não estamos tendo ainda a transparência necessária, conforme foi cobrado aqui na época da votação da lei que aprovou as organizações sociais. Eu me lembro que várias vezes, usando aquele microfone ali do número 2,
nós dissemos sobre a dificuldade que o governo encontraria em achar instituições preparadas para oferecer esse serviço, principalmente, não sei, em relação à área da educação ou do esporte, mas em relação à saúde, nós sabíamos que haveria grande dificuldade do governo obter pessoas jurídicas, organizações sociais, quem quer que seja, que pudesse executar este trabalho tão importante que nós concordamos plenamente que é da maior importância, que é a implantação do Programa de Saúde da Família, inicialmente na Zona Oeste. O que estamos trazendo aqui para conhecimento dos vereadores da Casa, e ontem eu fui procurado durante a sessão extraordinária, por vários vereadores aos quais eu dei acesso às informações que obtive. O que eu tenho no momento é uma série de avaliações que precisam ser explicadas pelos órgãos do governo responsáveis pela habilitação de pessoas jurídicas e organizações sociais, que foi o que nós votamos. Lembrando mais uma vez aos vereadores, o que cada um, aqueles que votaram favoravelmente, eu votei, junto com outros 10 vereadores, eu votei contra. Mas os que votaram favoravelmente, têm que relembrar que votaram favoravelmente a quê? A criar, dentro do governo, a possibilidade do governo criar um órgão, e criou a Comissão de Qualificação dentro da Secretaria da Casa Civil. Esta Comissão de Qualificação, ela serve especificamente para quê? Para que entidades interessadas em serem habilitadas e receberem o nome de organizações sociais, possam, a partir do momento de obtida esta qualificação pela comissão instalada, criada através de decreto pela Casa Civil, estas instituições, já com o nome de organizações sociais, poderem imediatamente concorrer a ganhar um contrato firmado entre a secretaria que deseja fazer esse tipo de trabalho com a empresa transformada em organização social. Houve um decreto, que é o decreto 30.780, de 2 de junho de 2009. Este decreto criou a Comissão de Qualificação das OS, chamada de COQUALI. COQUALI é uma comissão que faz esse tipo de trabalho. Esta comissão, uma vez executando seu trabalho, passa adiante. Qual o quadro que nós temos hoje? Uma série de instituições foram aprovadas na COQUALI e foram para a saúde. Na saúde houve a liberação de um edital e houve a primeira seleção. E a primeira empresa que ultrapassou a barreira da Casa Civil, chegou à Secretaria de Saúde e foi aprovada, e aí a primeira dúvida que nós temos, eu não sei se já assinou ou se ainda vai assinar o contrato de gestão com a Secretaria de Saúde, mas ela já foi aprovada, está no Diário Oficial, absolutamente claro. Esta primeira instituição, que deveria, provavelmente, eu não sei, não posso afirmar que documentos ela apresentou, nós avaliamos, através do site do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma série de problemas que, pelo menos para o site, olhando o site, nós temos uma série de informações absolutamente importantes. Por exemplo, existem dívidas tributárias em andamento no valor de R$ 20.124, que são relacionadas a problemas com imposto de renda, pessoa jurídica, 12.134, PIS, 7 milhões com o PIS, Fundo de Garantia, R$ 43 mil, dívidas com o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, R$ 33 mil. Existe ainda uma ação de improbidade administrativa que está em andamento e que nós procuramos tentar ver qual é a última alteração, e a última modificação é uma modificação feita, é uma alteração feita em 2009, a última movimentação do protocolo é do dia 18 de agosto de 2009, é uma petição que foi colocada nesta ação,
que é uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal de São Paulo por dano ao erário público, responsável civil, recebimento de vantagem patrimonial ilícita por terceiros com bloqueio de bens. Então, estes dados nos preocupam, evidentemente, que nós precisamos de uma resposta do governo, como esta instituição apresentou as certidões necessárias, certidões estas que deram origem à sua qualificação. Então, nós estamos aguardando e aos vereadores que nos procuraram, em relação a isso, nós estamos aguardando o recebimento da resposta do governo a respeito disso, para que nós possamos tomar outras iniciativas dentro da casa necessárias, se for o caso, para avaliação melhor desse tipo de problema que está levantado e que precisa ser melhor esclarecido pelo governo. Eram essas as explicações. Peço desculpa por ter me alongado um pouco mais, mas, lamentavelmente, o espaço falar que é lá em cima nós não estamos tendo, temos que utilizar o espaço, já que não pode ser no alto, pelo menos no baixo clero, nós vamos poder falar. Muito obrigado. Pela ordem, o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, excelentíssimo senhor vereador Stepan Essessian, que preside os trabalhos nesse momento, senhoras e senhores vereadores, nós tivemos ontem aqui na Câmara a aprovação da criação do Conselho Municipal de Cultura. E, coincidentemente, estava marcado para ontem, à noite, uma discussão do 2º Fórum Municipal de Cultura, que tinha representação de todas as artes, da dança, da música, da literatura, das artes plásticas. E na nossa reunião da noite, na reunião do Fórum de Cultura, 2º Fórum de Cultura, que estávamos lá no Salão Nobre, mais ou menos umas 80 pessoas, nós pudemos perceber a frustração daqueles agentes culturais, daqueles homens e mulheres que fomentam a cultura na cidade, a frustração de saber que aquele debate era, naquele momento, parecia pelo menos ser um debate inócuo, porque para que debater a criação do Conselho Municipal de Cultura se ele já tinha sido aprovado na Câmara? Então, a partir daquela discussão de ontem, o grupo que lá estava produziu um documento que hoje, na parte da manhã, foi entregue diretamente às mãos da secretária de Cultura, Jandira Fegali, que dizia, esse documento, um pedido à sensibilidade da secretária, no sentido de compreender que projetos de tamanha importância para a cidade, nós vamos ter nesse final de semana a primeira Conferência Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, esse debate que tem sido aberto pelo governo federal em todos os níveis das políticas públicas espalhadas pelo país. Já tivemos a Conferência Municipal de Educação a nível municipal e teremos a estadual em novembro e a nacional em março. Já tivemos a Conferência de Segurança Pública, a Conferência de Comunicação, a Conferência de Saúde e agora, nesse final de semana, teremos aqui no teatro, no Palácio Capanema, onde funciona o MEC e o MINC, as representações do Ministério da Educação e a representação do Ministério da Cultura, teremos a Conferência Municipal de Cultura. E a frustração daqueles agentes culturais, daqueles fazedores de cultura, ontem no nosso 2º fórum, à noite, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, era o entendimento justamente o contrário do entendimento que nós, vereadores, e aí uma crítica a nós, e eu assumo também essa crítica, porque sou vereador e sou presidente da Comissão de Educação e Cultura. A crítica daqueles agentes culturais era que esse momento da Conferência Municipal de Cultura, que acontece no próximo domingo, não seria um momento para a coroação, isto é, não seria um momento para a gente ter o prefeito sancionando a lei que cria
o Conselho Municipal de Cultura, mas nessa conferência seria um espaço para ampliação do debate, para nós sabermos, a partir daqueles que fazem cultura na cidade, qual o Conselho Municipal de Cultura que queremos, quais as atribuições deste Conselho, quais os membros que comporiam este Conselho, quais as determinações, quais as atribuições deste Conselho. Então, muitas vezes nós temos um entendimento, que é um entendimento bacana até, dizer assim, puxa, que legal, lá na Conferência Municipal de Cultura, o prefeito vai sancionar a lei que criou o Conselho Municipal de Cultura. Mas para aqueles que fazem a cultura no dia a dia, a reflexão é outra. Lá é um espaço de ampliação do debate para nós dizermos qual conselho nós queremos. Veja, vereador Stepan, a diferença, que é uma diferença, no meu entendimento, substancial, politicamente substancial. E nesse sentido eu quero trazer essa reflexão para outros temas, que às vezes nós temos aqui na casa, a confusão entre aquilo que é urgente e aquilo que é emergente. Aquilo que é emergente, aquilo que está emergindo, né, que está aí aflorando, você não pode ter uma urgência, você tem que ter o espaço do debate, o espaço da discussão, o espaço do encontro com a sociedade, porque esta casa, que é uma casa respeitada, onde tem 51 representantes do povo, e que fazem o seu trabalho, e que estamos aqui para fazer o nosso trabalho, que representamos os anseios desta metrópole, com esses diversos problemas. Nós precisamos debater mais. Eu trago aqui essa discussão da cultura de ontem, e eu a coloco na discussão, por exemplo, das organizações sociais, que o vereador Paulo Pinheiro há pouco colocou. Na educação, nós, de certa forma, conseguimos tirar a organização social na administração da educação, embora tenhamos cedido para as questões da creche e do reforço escolar. Na questão da organização social, também eu compreendo que deveríamos ter tido um debate mais ampliado antes de votar, mas não. Aquilo que é emergente parece que também tem que ser urgente. Urgência urgentíssima. A relação, por exemplo, do plano diretor que está se discutindo. Se nós tomarmos os anais da Câmara dos Vereadores, se nós tomarmos o diário oficial daquilo que foi taquigrafado aqui nas sessões da discussão das audiências públicas do plano diretor, nós haveremos de ver a manifestação popular dizendo, redizendo, tornando a dizer o tempo todo, nós não estamos satisfeitos com essa discussão tem que ser ampliada, essa discussão tem que ser ampliada para os bairros, nos bairros tem que haver audiência pública. Outro dia, estive visitando, porque pelo viés do meu caminho político, eu ando para tudo quanto é lugar, não tenho nenhum espaço que seja meu espaço privilegiado de fazer política, né? Porque eu tenho aí uma discussão por onde recorta a dimensão da igreja. Eu estive outro dia lá no Guandu, lá perto de Campo Grande, entre Campo Grande e Bangu, e lá a discussão que o povo dizia, nós queremos a audiência pública do plano diretor na nossa região. Uma senhora disse assim, vereador, eu caminhei para encontrar com o senhor aqui nesse debate, 3 quilômetros, esperando que o ônibus viesse, o ônibus vem e não vem, daqui a pouquinho vem, vou continuar andando, e uma senhora de 65 anos caminhou 3 quilômetros para se encontrar comigo, para a gente discutir lá naquela comunidade. Então, o pessoal dizia, nós queremos o debate aberto, queremos ampliar o debate das audiências públicas. Então, se nós tomarmos aí o diário oficial daquilo que foi taquigrafado nas audiências públicas do plano diretor, nós veremos que o povo está dizendo, vereador Eliomar, nós queremos mais discussão, queremos mais audiência pública, queremos que o povo seja ouvido. E nós, então, queremos fazer o quê? Queremos continuar desse jeito? Aquilo que é emergente um plano diretor para essa cidade atualizado, mas não é urgente, não pode ser urgente. Não tem que ter essa urgência urgentíssima. Urgência, vereador Stepan Essecian, estou concluindo, urgência
teria, por exemplo, um PDL apresentado pelo meu mandato lá no mês de abril em relação ao choque de ordem, mas ele está aí no final da pauta, não aparece não. Quando ele vier para votar, nós nem nos lembraremos do que ele se trata. Sabe por quê? Porque as coisas vão se atropelando. Mas é urgente os projetos que vêm do Executivo e que a gente tem que votá-los assim, na verdade, rapidamente, urgentemente. Nesse sentido, eu queria fazer essa lembrança e concluir a minha fala. Eu puxei a discussão da Conferência Municipal de Cultura para fazer uma reflexão política mais ampla para a cidade. E aqui não tem nenhum juízo de valor para com os vereadores, nada, é somente uma contribuição fraterna para essa casa. Uma contribuição daquilo que é nossa responsabilidade. E eu queria aproveitar, finalizar aqui a minha intervenção, convidando os vereadores, nesse final de semana, a darem uma passadinha lá no Teatro Capanema, no Palácio Capanema, para darem um pouco a sua presença lá na Conferência Municipal de Cultura. É a primeira Conferência Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Nunca houve, é a primeira. Então é um momento importante para a gente discutir, para parar com essa história, vereador Stepan, Vossa Excelência, que é da área da cultura, para acabar com essa história de que a cultura tem que privilegiar a zona sul e o centro da cidade, o centro e o sul da cidade. Não, o subúrbio, de onde nós temos um caldeirão de cultura, precisa ser olhado pelo poder público. A zona norte precisa ser olhado, a Leopoldina precisa ser olhado, a zona oeste precisa ser olhado. Os aparelhos, os equipamentos culturais não podem se concentrar exclusiva e unicamente nas zonas centro e sul da cidade. Então, nesse final de semana, eu queria convidar os vereadores, como presidente da Comissão de Educação e Cultura, convidar os vereadores a darem uma passadinha lá no teatro, no Palácio Capanema, durante o dia inteiro. Vamos estar lá sábado e domingo. Um minuto que passar lá, faz a sua colocação, dá a sua palavra, encontra com o povo, discute cultura. É o meu convite aqui nessa tarde de quinta-feira. Muito obrigado, um abraço a todos. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, procurarei ser sucinto. Na verdade, queria parabenizar o senhor pelo esforço que nós tivemos hoje para ter sessão na nossa Casa de Leis, e gostaria de fazer alguns registros que vem tentando, infelizmente, para que a gente possa até fazer a nossa autocrítica. As sessões não têm tido quórum e, graças a Deus, conseguimos trabalhar ontem, mas hoje, infelizmente, com muita dificuldade, então entendi todo o seu esforço louvável. Mas queria falar sobre dois fatos, aliás, três fatos bem rapidamente. Primeiro, parabenizar a atleta Poliana Okimoto, que realmente, representando o nosso Brasil, conseguiu um feito inédito para a nossa natação, foi campeã mundial, tá, de maratona aquática, e a gente tem que dizer, a uma jovem de 26 anos, um país que estará sediando as Olimpíadas de 2016, que essa iniciativa, que esse esforço pessoal, a esta Casa de Leis e a toda a nossa sociedade brasileira, usar como um exemplo, aonde uma jovem está dedicando a sua vida ao esporte e conquistou esse feito para o nosso esporte muito importante. Então, queria deixar registrado aqui meus parabéns à atleta Poliana. Queria mencionar um acontecido ontem nesta casa, sobre o que nós já votamos em primeira votação, a emenda modificativa número 1, proposta pela mesa diretora. E eu me pronunciei ontem com a declaração de voto, colocando sobre as situações das sextas-feiras nesta casa. O que está sendo proposto não é que o vereador deixe de trabalhar na sexta-feira, porque, infelizmente, isso é o que já acontece. Por mais que nós aqui estejamos todos querendo trabalhar em prol da nossa cidade, a verdade é que as sextas-feiras, infelizmente, nunca tem quórum para abrir a sessão. E a casa fica parada de ter outras iniciativas. Então, eu quero parabenizar a mesa diretora, estarei votando com o projeto. E também, senhor presidente, outro artigo que será emendado é o quórum mínimo, que nós hoje temos que ter 17 assinaturas para iniciarmos o trabalho. Com a emenda modificativa, estaremos propondo para que 7 vereadores
assinando, nós já tenhamos trabalho. Isso sim é querer trabalhar, senhor presidente. Não é só a assinatura desse livro que importa. O que importa é estar presente e trabalhando. E essa é a nossa colocação. Falando isso, senhor presidente, queria registrar também apenas, e isso queria chamar a atenção de todos os colegas vereadores, mas da sociedade de uma maneira geral, todos aqui que estão nesta casa, do que estamos vivendo em nossa cidade. A violência, estamos aí. Parece que cada dia a gente está escutando mais mortes e mais mortes e mais mortes. E, infelizmente, queria registrar, não só lamentar a morte dos policiais, das pessoas inocentes que estão morrendo, mas registrar que um jovem, quer dizer, não tão jovem, tinha 42 anos, meu amigo do grupo Afro-Reg, a forma em que meu amigo Evandro morreu. Eu queria, inclusive, senhor presidente, lamentar muito que hoje nos jornais, nós, e aqui também não quero fazer de como tivesse solução para resolver o problema da segurança na nossa cidade, senhor presidente. Sei que um problema é muito mais complexo e ficar falando e apresentando soluções apenas no discurso não é da minha prática, senhor presidente. Mas a gente tem aqui que dizer que a corporação da Polícia Militar, quando a gente realmente lamenta a morte daqueles policiais que estão lutando para que tenhamos sim a segurança da nossa cidade, e aí a gente lamenta quando quando esses policiais morrem no confronto com o traficante, mas também fico muito triste quando eu vejo maus policiais jogando toda a corporação na lama. O que aconteceu, que está registrado hoje nas páginas dos jornais, e chocou toda a sociedade, eu acredito, a sociedade brasileira, e até sim o mundo, da forma em que os policiais fizeram no episódio do assalto e morte do Evandro. A polícia bandida, que não só não tomou providência, não prendeu aqueles assassinos, como ainda roubou os assassinos e liberou os assassinos. Então isso é muito cruel. Mas essa minha colocação, senhor presidente, é no sentido de dizer, eu hoje, ontem já tinha feito a minha inscrição para falar, eu iria pedir a esta Casa de Leis que fizesse um minuto de silêncio pelas mortes dos inocentes, pelo momento em que a nossa sociedade hoje, a nossa cidade está vivendo, e principalmente, porque esse eu garanto aos senhores, porque eu conheço, o Evandro, o grupo Afro-Reg, que nasceu de uma tragédia, senhor presidente, uma chacina que houve em Vigário Geral, onde 21 pessoas morreram, logo depois o Júnior criou o grupo Afro-Reg. E o Evandro fazia parte, desde o início desse grupo. E eu peço aos demais, ao senhor presidente, se assim for possível, que nós tenhamos aqui, em respeito aos policiais que morreram, às vítimas inocentes, e ao Evandro, um minuto de silêncio que possa ser dado a essa casa e que nós possamos também, nesse momento de união, cobrarmos, como aqui representantes da Câmara Municipal, uma ação mais contundente, uma ação de parceria do governo federal, estadual e municipal, para que possamos ter paz na nossa cidade, senhor presidente. Obrigado. A presidência acata a solicitação e vamos fazer um minuto de silêncio. Para a comunicação de liderança, nobre vereador Eleomar Coelho.
Senhor presidente, dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Stepan Necessiar. Senhoras vereadoras presentes, vereadora Clarice, Garotinho e vereadora Tânia Bastos. Senhores vereadores presentes, a quantidade é tão grande que não dá para nominar. 1, 2, 3, 4, com o que preside a sessão, 5 vereadores. Vereador Ivani de Melo, vereador Raimon, Leonel Brizola Neto, vereador Raimon, vereador Malafaia, Manaia, Malafaia é o deputado, né? E vereador Stepan Necessiar. Agora, vereador Tio Carlos, adentrando. Eu gostaria imensamente que tivesse muitos vereadores, porque não é de grande importância o que eu vou falar, mas pelo menos espero servir para alguma coisa. Eu sempre que viajo às custas do erário público, tenho por hábito fazer uma prestação de contas. Já viajei várias vezes aqui por esta casa, e toda vez que eu volto eu faço uma prestação de contas e apresento, inclusive solicitando que ela seja publicada no DCM, o que tem acontecido. O que acontece é o seguinte: o ano que vem, a cidade do Rio de Janeiro vai ser sede do Fórum Mundial Urbano. Para vocês terem noção da importância desse fórum, é um fórum que se reúne de 2 em 2 anos, e aqui na cidade do Rio de Janeiro está sendo esperado 15 mil pessoas de cerca de 185 países, exatamente para discutir os problemas da cidade, como superá-los, troca de experiências, ou seja, vem gente do mundo inteiro. Neste fórum, geralmente tem acontecido durante um dia uma mesa só de parlamentares, discutindo, não é, como que deva ser a intervenção dos parlamentares na sua ação como legisladores municipais. Há cerca de 2 meses, eu fui procurado pela representação que existe aqui na cidade do Rio de Janeiro, um escritório do Habitat, que é exatamente uma secretaria executiva das Nações Unidas, que trata exatamente dos assentamentos humanos. Então, eu fui procurado pela representante, já havendo sido solicitado por e-mail a possibilidade de se realizar esse encontro de parlamentares aqui no Rio de Janeiro, por ocasião do 5º Fórum Mundial Urbano, e que seria o 6º fórum do Grupo Mundial de Parlamentares, né, para o Habitat. Eu fui procurado porque eu sou membro do Conselho Deliberativo dos Parlamentares para a América Latina e Caribe para o Habitat. Então, estive aqui e realmente conversei antes com o presidente da casa, vereador Jorge Felipe, e o nobre vereador Jorge Felipe disse: pode colocar o Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, à disposição do encontro. E, por conta disto, aconteceu uma reunião preparatória desse encontro em Washington, onde eu estive presente, representando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não foi um dia só de reunião, porque teve uma outra reunião, inclusive, no dia anterior, e também teve um evento
de celebração do Dia Mundial do Habitat, onde várias autoridades do governo americano e da Secretaria de Programas e Assentamentos Humanos da Organização da ONU, né, Organização das Nações Unidas, estiveram presentes, fazendo seus pronunciamentos, fazendo prestação de contas, inclusive logo depois uma premiação que encerrou a celebração. Então, tivemos 2 reuniões e participando delas e também dessa celebração. Ficou a reunião para decidir. Bom, e aí o que acontece é que não era só o Rio de Janeiro que postulava trazer o encontro de parlamentares, né, para o Rio de Janeiro. Quer dizer, tinha também um representante da Croácia solicitando, fazendo o mesmo tipo de solicitação que o encontro fosse realizado na Croácia. Bom, mas eu fui mais ou menos preparado. Organizei um folder, inclusive com toda a programação que nós apresentaríamos lá como sugestão do Rio de Janeiro, e isso daí realmente teve um efeito positivo. Então, na reunião, com cerca, mais ou menos umas 20 e tantas pessoas, representantes de vários países, inclusive 3 senadores, senador da Romênia, senador do México e senador da Índia. Os outros eram deputados, o único que não era deputado e sim vereador, City Council, como eles chamam, era eu, né, do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, as propostas foram apresentadas, a do Rio de Janeiro e da Croácia, foram defendidas pelos seus respectivos proponentes. Depois teve um debate, toda uma discussão em cima das propostas apresentadas, defesas, e teve a decisão final do encontro ser aqui no Rio de Janeiro. A única diferença que aconteceu em relação àquilo que nós levamos como programação foi uma antecipação. Quer dizer, o Fórum Mundial Urbano vai se realizar do dia 22 ao dia 26 de março. E eles fizeram uma solicitação para que o Fórum de Parlamentares, né, se realizasse na sexta e na quinta-feira, ou seja, 18 e 19. A quinta-feira a abertura à noite e a sexta-feira o dia todo de discussão e o local aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Então, este foi o resultado. Era uma reunião com 12 pontos na agenda e o 8º ponto era exatamente para tratar dessa questão e decidir sobre o local do Fórum dos Parlamentares. Decidido isso tudo aí, devido ao avançado da hora, já era 7 horas da noite, então foi suspensa e ficou para uma próxima reunião, que ainda vai ser agendada, para decidir sobre o resto, porque é sempre escolhido um tema, e este tema também é escolhido dentre os membros do Conselho Deliberativo, também é escolhido um membro para fazer um texto que serve exatamente do texto base para as discussões durante o dia com os parlamentares. Então, isso daí ficou para a posteriori. Mas, de qualquer maneira, o encontro vai se realizar aqui, na cidade do Rio de Janeiro, e eu estou aqui com o meu relatório nas mãos, inclusive com vários anexos. O folder que foi levado para a apresentação está aqui como anexo, os e-mails que foram recebidos por mim estão aqui como anexo, fotografias das reuniões estão aqui como anexo, de maneira que eu passo as mãos exatamente da presidência desta sessão, o nobre vereador Stepan Essessian, solicitando, como das outras vezes assim o fiz, seja amanhã publicado no Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, era isto que eu gostaria de comunicar na minha comunicação de liderança e, pelo menos, tentar convencer alguns companheiros vereadores de se engajarem exatamente na realização, preparação e realização deste encontro mundial de parlamentares para o Habitat, que vai se realizar no dia 18 e 19 de março de 2010.
Então, senhor presidente, era essa comunicação de liderança e vou passar às mãos de Vossa Excelência o relatório. Pela Não, ordem, senhor vereador, presidente. Comunicado de liderança. Palavra pela ordem. Nobre vereador, obrigado, vereador Leomar. Leonel Brizola Neto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. O que me traz aqui, na verdade, é para prestar homenagem, senhor presidente, senhores vereadores, pelos 56 anos da Petrobras. Esta, que é um dos nossos maiores bens nacional, na qual muitos presidentes deram a sua vida para poder manter essa empresa hoje, que é um gigante mundial na questão do petróleo, e que hoje, senhor presidente, podemos dizer que o petróleo é nosso, que o petróleo serve e irá servir ao povo brasileiro, de quem é seu verdadeiro dono, graças ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que jogou para longe o malefício deixado pelo PSDB com as privatizações da Petrobras. Eu acho que temos que refletir o papel dessa empresa, o papel da política nacional em torno da energia, porque energia é o que movimenta o mundo. Sem energia, sequer o mundo rodava. E, na geopolítica mundial, quem detém o poder sobre a energia, detém o poder geopolítico. E energia, no nosso mundo hoje em dia, é petróleo. Então, a importância de termos uma empresa nacional e com profundo conhecimento nessa questão energética, como foi o petróleo. Escutei aqui também, senhor presidente, a fala dos vereadores, o vereador Tio Carlos, sobre essa questão da violência que se abateu no Rio de Janeiro nas últimas semanas. E eu acho que cabe uma reflexão, pelo menos no tudo que eu penso, que o trabalhismo pensa, é que não existe maior violência do que a própria miséria, senhor presidente. Essa é o maior mal a ser combatido. Não existe maior violência do que a miséria. Que não se usem disso como desculpa para se gastar mais em armamentos desnecessários, para que se invista em programas de prevenção, assim como se atua na saúde preventivamente, a questão da segurança também deve atuar nesse sentido. Não sou um especialista em segurança, mas é claro que há anos esse Estado tenta com políticas públicas de seguranças equivocadas. Se formos somar o resultado de todas essas ações, o resultado é desastroso. São inúmeras vítimas que assustariam até um iraquiano. Então, eu escutei atento as palavras do vereador Carlos. Com certeza, vereador, o senhor está corretíssimo. Eu acho que a Câmara de Vereadores também tem muito a contribuir com essa questão da segurança. Temos uma comissão aqui nessa Casa de Segurança, que o presidente, o senhor Sirquis, trata. E eu acho que a Prefeitura tem o seu papel a contribuir nessa questão. Eu acho que tem que ser amplamente discutido, não sei se é com a Guarda Municipal ou que tipo de ação realmente a Prefeitura pode estar auxiliando nessa questão na nossa cidade. E, terminando, senhor presidente, mais uma vez, deixando aqui minha saudação a essa data hoje da Petrobras, data de aniversário, que essa empresa que trouxe muita alegria para o povo brasileiro e que lá no início foi muito desacreditada, né? Por interesses internacionais que não gostariam que aqui nascesse um gigante na América do Sul, como o Brasil caminha. O Brasil vai ser o país do futuro. O Brasil vai ser protagonista da geopolítica mundial, senhor presidente.
E essa questão do petróleo marítimo é de profunda importância para o futuro das próximas gerações. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Veto em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 8 de 2009, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que institui carência para pagamento na utilização de áreas reservadas para estacionamento público, rio rotativo, em logradouro público, por até 15 minutos em centro de bairro e das outras providências. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, a matéria exige quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos e demais vereadores presentes na Câmara, nas dependências, compareçam ao plenário. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando 8 senhores vereadores, não há quórum para continuar, para deliberar, nem para continuarmos a presente sessão. Antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, sexta-feira, às 14 horas. Agradecemos a presença dos senhores vereadores e até amanhã. Está encerrada a sessão.